Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um desses fantasmas que as pessoas que não são profissionais do mercado, elas têm aquele medo, que é falar exatamente sobre o fluxo de caixa e fazer os cálculos de acordo com o fluxo de caixa. E eu vou fazer isso porque a gente tem no nosso curso de análise fundamentalista alguns exercícios e o Marcos, um dos nossos alunos da primeira turma desse curso, ele fez um trabalho muito bom, inclusive comparando a Taesa com a SGT. Ele fez um artigo que a gente postou aqui no site, eu até estou colocando aqui na tela para vocês verem, e muita gente não gostou da conclusão dele. Então, se vocês quiserem ler, basta vocês olharem aqui em cima que eu vou colocar o link para vocês clicarem e irem direto para o site, ler esse artigo e ver a conclusão dele, qual que ele gostou mais, se é Taesa ou Tietê. A gente já vai falar sobre isso depois da vinheta. Por enquanto, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem também aos amigos. Enfim, antes da gente começar a comparar e mostrar o fluxo de caixa de cada uma delas, é importante a gente deixar claro o que é esse tal de fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa nada mais é do que o dinheiro que sobra ali no final na conta da empresa. E aí esse fluxo de caixa é dividido em três partes, tá? Simplificadamente falando, uma delas é a parte operacional, ou seja, quanto de dinheiro a empresa consegue gerar com a operação dela. Normalmente é um número positivo, difícil uma empresa ter a própria operação dela não gerando dinheiro, né, para a empresa, afinal ela existe para isso. Aí tem o fluxo de caixa de investimento, que normalmente é um número negativo, é aquele dinheiro que a empresa investe. E finalmente o fluxo de caixa de financiamento, que aí entra pagamentos de dividendos, entra pagamentos de juros de dívida, dinheiro que entra no caixa da empresa porque ela pegou um empréstimo novo ou qualquer coisa desse sentido. Tá? E para vocês entenderem aí no nosso dia a dia, eu vou fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar prático. Imagina, por exemplo, que você seja uma pessoa que tem um trabalho e você tem um salário mensal de 10 mil reais. E aí vamos imaginar que você gaste 8 mil reais, então todo mês sobra 2 mil reais para você. E se você fosse uma empresa, é como se isso fosse o teu lucro. Supondo que todos os teus gastos são despesas correntes, com alimentação, vestuário, aluguel, condomínio, IPTU, etc. Você vai ter aí 2 mil reais de lucro todos os meses se você fosse uma empresa. Aí esses 2 mil reais você pode usar aí para fazer o investimento que você quiser. E aí você chega num ponto que você resolve comprar um imóvel, tá? E esse imóvel você acredita que você vai conseguir reduzir as suas despesas, até porque aí você vai parar de ter um aluguel, mas só que o condomínio desse novo imóvel vai ser mais caro talvez. Então você acha que você vai conseguir reduzir as suas despesas em R$ 1.000. Então você vai passar a ter um lucro, entre aspas, de 3 mil reais na tua operação. Só que você vai ter que começar a pagar as parcelas do imóvel. E ao invés de você dividir em 30 anos, por exemplo, para você ter parcelas que caibam no seu bolso aí de 3 mil reais, você resolve parcelar em menos tempo. E aí a tua parcela é 4 mil reais, por exemplo. Então você há de convir que você tinha 10 mil reais de salário, que você continua a ter, você tem 7 mil de despesas, mas agora você tem que pagar 4 mil reais. Esse 4 mil reais não é uma despesa, é um investimento que você está fazendo num patrimônio teu. Então, quer dizer, ele não faz parte daquelas despesas correntes. Você continua com o teu lucro, se você fosse na contabilidade de uma empresa, de 3 mil reais. Só que esse investimento que você está fazendo vai começar a tomar o dinheiro que você tem. Então, quer dizer, cada mês, mês a mês, você vai perdendo R$ 1.000, vai perdendo R$ 1.000. E supondo que você deu uma entrada nesse apartamento e consumiu boa parte do dinheiro que você tinha guardado, chega um determinado momento que você não tem mais como tirar esses R$ 1.000 de investimento nenhum. Então você começa a dever, por exemplo, para o banco. Então você começa a parcelar mais as tuas compras no cartão, você começa a rolar aí dívida no cheque especial, você começa a rolar, por exemplo, no cartão de crédito.
então você começa a ter um problema de fluxo de caixa. A tua operação de despesas correntes do dia a dia continua sendo superavitária. O grande problema foi o investimento que você fez. Aí você chega mais para frente, você tem uma dívida que é suficientemente grande. Por exemplo, ela já é 2 meses de salários teus, então ela já é 20 mil reais e ela já gera uma despesa financeira muito grande, despesa com juros. Então você precisa resolver o que você vai fazer. Você pode ir lá no banco e tentar renegociar e aumentar o prazo dessa dívida toda, né, do imobiliário, e também a dívida nova que você fez, e aí você, com esse aumento da dívida, você vai ter uma parcela que caberia no teu bolso, que isso várias empresas fazem, que é um alongamento da dívida, ou senão você pode pegar e vender esse ativo. Vamos imaginar que, por exemplo, você tenha vendido esse imóvel e você conseguiu recuperar todo o dinheiro que você colocou na entrada, você quitou o banco e de repente você passa a ter dinheiro de novo na mão. Então, passando para a parte de empresas, o que seria isso? Você, na hora que você era uma empresa que estava fazendo investimento, focando no teu futuro, você era uma empresa que estava com problema de dívida, que estava com problema de caixa, que o mercado todo estava vendo que você estava ruim das pernas. Então, o que o mercado estava fazendo? Ele estava batendo em você, ele estava sentindo que você estava mal. Na hora que você parou de fazer um investimento e que você vendeu esse imóvel, você passou a ter dinheiro em caixa. E aí o mercado gostou de ver você com dinheiro em caixa. E aí o mercado começou a comprar você. Ou senão, quando você alongou a dívida e você mostrou para o mercado, olha só, a minha operação consegue pagar esse valor de dívida que eu peguei. Então o mercado também começa a comprar você de novo. E vocês percebem que o lucro da empresa, né, dessa pessoa, é exatamente a mesma coisa. O lucro ele nunca parou de ser os 3 mil reais. Mas nesse momento atual, agora que ele vendeu esse imóvel, o mercado gostou muito mais da operação, porque ele tinha lá um lucro de 2 mil e agora ele tem um lucro de 3 mil. Enfim, pessoal, é mais ou menos isso, fluxo de caixa. É muito importante porque às vezes uma empresa tem muito lucro, mas ela não tem um fluxo de caixa positivo e tem um fluxo de caixa que começa a ficar cada vez menor, tá? A Croton, por exemplo, é um exemplo desses, que ela começou a, sem o FIES, precisou começar a dar cada vez mais prazos, mais descontos, e as outras educacionais também. Então ela começa a ter um contas a receber cada vez maior, ela começa a ter inadimplências e provisões cada vez maiores também. E o mercado percebe isso, o mercado bate. O lucro da empresa está mais ou menos estabilizado, mas a gente vê o fluxo de caixa dela, aquele dinheiro que sobra, diminuindo. Então, só para vocês terem uma ideia, voltando para aquele assunto inicial, que era exatamente o artigo do Marcos, o nosso aluno do curso de análise fundamentalista, entre Taesa e a STET, qual das duas era melhor? Ele tinha um perfil um pouco mais conservador, então ele preferiu a Taesa nesse caso. Tá? Então a gente consegue perceber isso muito fácil vindo aqui, ó, na própria área de membros do nosso site, área de membros dica de hoje. A gente vem aqui informativo, dados de empresas, que a gente tem agora uma parceria com a plataforma do Pense Rico. Aí vamos botar aqui a Tiet 11, porque a gente já abriu ali a Taesa. Tá, e eu vou colocar aqui, ó, a parte de fluxo de caixa para vocês verem. E aí vocês vão ver aqui, ó, como eu falei, tem 3 partes o fluxo de caixa: operacional, investimento e financeiro. Então você vê aqui que o fluxo de caixa operacional da Tiet, da STT, ele estava mais ou menos constante aqui. E aí agora começou a crescer, ó, 821 milhões e 506 milhões apenas em 2 trimestres. Só que em compensação a empresa começou a investir muito, ó, 1 bilhão 345 e 1 bilhão 103. Então o que aconteceu com as ações de ASTET quando começou a sobrar menos caixa? Ou melhor, quando a empresa precisou pegar mais dívida aqui, ó, fluxo de caixa financeiro positivo, as ações caíram. Enquanto isso, a Taesa ela não está fazendo investimentos tão grandes assim. A gente vê que o fluxo de caixa que é gerado pelas operações dela, o operacional, está inclusive em uma certa queda, 1.720, 1.680, 1.613, 1.473, e agora deve vir um número menor ainda, porque chegou a 647 em
2 trimestres. Mas em compensação ela está subindo, porque aqui o investimento é muito pequeno, então sobra muito dinheiro no final, o caixa livre gerado para os acionistas é muito maior. Então, pessoal, essa é a importância do fluxo de caixa e é exatamente a partir desses dados que a gente monta a nossa planilha de precificação. E só cabe uma ressalva: se você for comprar ação e você tem certeza que você vai ficar 20, 30 anos com a empresa, você não precisa ter problema com essa questão do fluxo de caixa. Porque se você pensar em 20 anos, por exemplo, aquele imóvel lá que a gente falou no início, do exemplo do nosso amigo, ele iria ser depreciado ao longo do tempo e o dinheiro que você investiu no imóvel iria retornar depois em economia, por exemplo, de aluguéis e etc. E a mesma coisa na empresa, o dinheiro que ela investe depois acaba voltando no lucro para a empresa. Então, se você tiver 20, 30 anos com certeza de prazo, o lucro e o fluxo de caixa gerado pela empresa e o fluxo de caixa livre vão dar mais ou menos parecido. Então, você não precisa se preocupar. Agora, se você quiser refinar a tua análise, se você quiser pegar um momento melhor para você entrar numa empresa, você precisa sim entender o fluxo de caixa e na hora de você precificar, você precisa trabalhar ele também. Tá? Esse é um dos assuntos que a gente trata no nosso curso de análise fundamentalista. Como vocês sabem, o curso tem 3 lotes. O primeiro lote, que é esse lote do menor valor, ele está terminando hoje, na segunda-feira. Tá? Impreterivelmente ele termina hoje. Vocês sabem que infelizmente, eu não fico dando segunda chance, porque eu acho que é exatamente igual ao mercado, entendeu? O mercado, quando a ação caiu, você tem que comprar. Se você não comprar e ela subir, você não tem como chorar, mandar e-mail e pedir outra chance. O mercado é assim e eu faço da mesma forma. Então, a gente já está avisando para vocês, o link para vocês se inscreverem está aqui na descrição. Se vocês quiserem mais informações, o link com mais informações quanto a período do curso, as matérias que a gente coloca, o cronograma, o que tem de bônus e etc. Está tudo aqui no link na descrição do vídeo. Então cliquem lá e vejam se vocês querem fazer ou não. A gente tem vagas limitadas, mas ainda tem algumas vagas aí. Também não precisa sair correndo assim, só sai correndo por causa do primeiro lote exatamente. E pode parcelar também em 12 vezes, sai 12 vezes de R$ 160 e alguns centavos. Enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Lembrando que agora, 8 horas, a gente vai ter um hangout com 2 dos alunos do curso. Um deles, o próprio Marcos, que escreveu esse artigo. O outro, o Gabriel Comenali, que foi inclusive numa apresentação institucional da Frasle por conta própria, porque ele quis aprender mais. Então isso é muito gratificante para a gente que ensina para as pessoas. Tá? Então te vejo aí 8 horas. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.